Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Daniel Chapo, zomba da cara de Venâncio Mondlane, ao dizer que para aqueles que pensavam que a Frelimo iria cair, a Frelimo é o povo e o povo é a Frelimo porque ela não tem fim. Tudo isso e muito bom, você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, isso só a me zombaria no meu ponto de vista, tá? Isso aqui é meu ponto de vista. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é bem essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Criem vossas opiniões que isso ajuda bastante porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos estes ladrões que andam a roubar o dinheiro público. You ready? É basicamente isso. Então, sem mais delongas, sem mais curtocretas, divulga aqui a sua marca, faça como a Rosas Business Corporation, a the best in the country. Você que mora em Benguela, olha, a Malone Rosas Business Corporation já se encontra em Benguela, já tem uns escritores em Benguela. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família. Como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Daniel Chapo zomba da cara de Venâncio Mondlane ao dizer que para aqueles que pensavam que um dia a Frelimo iria cair, oi, se deram mal, se enganaram, porque a Frelimo é o povo e o povo é a Frelimo. E o povo, como sempre, não tem fim, é contínuo. Tá a entender? É basicamente isso. Olha, foi durante o discurso de encerramento da 4ª sessão ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo, realizada na Matola, província de Maputo, entre os dias 3 e 5 de abril, que Daniel Francisco Chapo, presidente do partido e da República de Moçambique, que defendeu que a Frelimo é o povo, camaradas. Uma vez que, tal como foi no passado com a Operação No Gordio, que prometia acabar com a Frelimo em menos de 3 meses, tal como foi durante a Guerra dos 16 anos e agora com a mega operação, com as manifestações violentas e criminosas que visavam acabar com o partido, demonstramos que somos o povo, porque o povo não tem fim. Vamos lá ouvir aqui, ele está a se gabar, mano. O Chapo está a se gabar. Vamos lá ouvir aqui, por favor. Oiê! Moçambique, oiê! Unidade Nacional, oiê! A paz, oiê! Diálogo Nacional Inclusivo, oiê! 4ª Sessão Ordinária do Comitê Central, oiê! Muito obrigado, camaradas. Podemos sentar. Camarada Shaquille Abubakar, secretário-geral do Partido Frelimo, camarada Joaquim Alberto Chissano, presidente honorário da Frelimo, camarada Armando Emílio Guebuza, presidente honorário da Frelimo, camarada Felipe Jacinto Nunes, antigo presidente da Frelimo, camaradas membros da Comissão Política, senhora Primeira-Ministra da República de Moçambique, camaradas-chefe da bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República, camaradas membros do Secretariado do Comitê Central, camaradas primeiros secretários dos comitês provinciais, camaradas membros do Comitê Central, camaradas membros do Comitê de Verificação do Comitê Central, camaradas deputados da Assembleia da República pela bancada parlamentar da Frelimo, senhores membros do Governo da República de Moçambique, caros amigos da comunicação social aqui presentes, que nos acompanham desde o primeiro dia, muito obrigado pela vossa presença, distintos convidados, minhas senhoras, meus senhores, caros camaradas. Com grande satisfação e sentimento de missão cumprida, chegamos ao fim dos trabalhos da 4ª Sessão Ordinária do Comitê Central do nosso Partido Frelimo. Nos 3 dias em que estivemos reunidos aqui na Escola Central do nosso partido, nós, a Frelimo, reafirmamos a natureza original de um partido de transformações que mantém os ideais fundamentais assentes nos princípios e valores da liberdade, da paz, da democracia, da justiça, de direitos humanos. Por maioria de razões, esta foi uma sessão histórica que ficará registrada nos anais do nosso partido como um momento de reencontro de gerações. Ao assumirmos efetivamente a liderança do nosso partido, o Comitê Central nos transmitiu
uma mensagem de confiança e encorajamento para prosseguirmos com firmeza e determinação o legado da geração de 25 de setembro e da geração 8 de março. Curvamo-nos, por isso, para render uma homenagem merecida a estas duas gerações que consentiram os maiores sacrifícios para a libertação da terra e do homem e da edificação do novo Estado independente. A nós, da nova geração, que herdamos o legado das gerações de 25 de setembro e de 8 de março, incumbe-nos a grande responsabilidade de manter vivo o sonho coletivo dos moçambicanos de edificar nesta pátria de heróis uma sociedade próspera e inclusiva em prol da felicidade do nosso povo, ponto de partida e de chegada de toda a ação do Partido Frelimo. Camaradas, saudamos a forma aberta e franca como os membros do Comitê Central do Partido Frelimo e convidados debateram os importantes temas que constituíram a agenda da 4ª sessão ordinária do Comitê Central. Esta abertura e franqueza revelam a nossa clareza em relação à pesada responsabilidade que recai sobre cada um de nós aqui presentes e não só. Como dirigente da Frelimo, a quem incumbe a missão não só de apontar os problemas, mas, sobretudo, a capacidade de encontrar soluções para problemas identificados, independentemente dos desafios que se possam levantar. Como direção máxima do partido, asseguramos a este Comitê Central do nosso glorioso Partido Frelimo que ouvimos com atenção, compreendemos e assumimos valiosos conselhos que aqui foram transmitidos e asseguramos que deles faremos o farol e a bússola de orientação para conduzirmos este glorioso barco a um bom porto. A análise sobre a situação política, econômica e social permitiu-nos reforçar a convicção de que, apesar de grandes desafios que enfrentamos, Moçambique continua a ser um país viável e com um potencial para a retoma do crescimento econômico e do desenvolvimento, condição essencial para o desenvolvimento e prosperidade do nosso povo. Esta sessão vincou o papel central dos órgãos e dirigentes do partido e do governo, a todos os níveis, na sensibilização da situação política e na reconstrução do tecido social e econômico dilacerado pela violência pós-eleitoral. De forma enfática e específica, avaliamos os fatores internos do nosso partido e a conjuntura externa que precipitaram as manifestações violentas, ilegais e criminosas no período pós-eleitoral. Ficou claro durante a sessão que estas manifestações não tinham como causa primária a contestação dos resultados eleitorais, pois estas manifestações foram desencadeadas muito antes da divulgação dos resultados eleitorais, de forma meticulosa para desestabilizar o nosso país e estrangular a nossa economia, a economia do povo moçambicano. E mesmo depois de conhecida a verdadeira verdade eleitoral, que foi a vitória clara e expressiva da Frelimo e do seu candidato, o país continuou a assistir à manipulação da opinião pública nacional e internacional sobre a verdade eleitoral em Moçambique. Neste período, para além do culto ao ódio e à desunião entre os irmãos moçambicanos, infelizmente, vidas inocentes foram perdidas, incluindo de mulheres e crianças, bem como de elementos das forças da lei e das forças de defesa e segurança. Que prestamos homenagem aqui durante o nosso discurso de abertura com um momento, ou melhor, um minuto de silêncio, não só das vítimas das manifestações violentas, ilegais e criminosas, mas também das vítimas dos ciclones Chido, Declede e Jude. Assistimos ainda à destruição sem precedentes de bens públicos e privados que custaram ao Estado e a cada moçambicano sacrifícios incalculáveis para construir, para a sua edificação, numa agenda que visava estrangular a nossa economia, agravar o sofrimento do povo moçambicano e usar este mesmo povo como um instrumento de destruição da nossa Frelimo. No entanto, a realização com sucesso desta sessão
demonstra claramente que a Frelimo está aqui, firme, cada vez mais forte e convicta dos seus ideais, porque a Frelimo é o povo, camaradas. Tal como no passado, nós, os moçambicanos, derrotamos a Operação Neo Gordo, que vaticinava o fim da Frelimo em 3 meses, e conquistamos a independência nacional, tal como vencemos a agressão militar e a desestabilização externa durante a Guerra dos 16 anos. Também hoje logramos que a mega operação levada a cabo por forças externas extremistas, de dentro e de fora, fosse um insucesso. Parabéns, camaradas. Por isso, para aqueles que pensavam que a Frelimo iria acabar através das manifestações violentas, ilegais e criminosas, que se transformaram num verdadeiro terrorismo urbano e rural, os moçambicanos demonstraram mais uma vez que a Frelimo haina mwisho, porque a Frelimo é o povo, e como dizia o saudoso presidente Samora Moisés Machel, o povo não tem fim. Por isso, a Frelimo haina mwisho. Por isso, camaradas, calorosamente o Comitê Central da Frelimo reitera o seu reconhecimento ao povo moçambicano, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora, por esta grande lição de patriotismo em defesa das nossas maiores conquistas, que são a nossa independência, a nossa soberania, a nossa integridade territorial, a nossa paz, a nossa liberdade, o nosso desenvolvimento socioeconômico e a democracia moçambicana. Não tem preço. Bem-haja o povo moçambicano. Caros camaradas, o compromisso da Frelimo para com a paz e a estabilidade do país é inabalável. Para nós, não existe nenhum interesse individual ou de grupo que se deve sobrepor ao mais alto interesse do povo moçambicano, dos moçambicanos, de viver em paz e harmonia, unidos numa só força, como irmãos, numa sociedade inclusiva e de justiça social. Por esta razão, continuamos a apostar no diálogo construtivo, inclusivo e sincero com todos os partidos políticos e forças vivas da sociedade para que a paz e a reconciliação sejam uma realidade em Moçambique. A aprovação por consenso, unanimidade e aclamação pela Assembleia da República da Lei do Compromisso para o Diálogo Nacional Inclusivo é um indicativo claro da convergência no seio dos moçambicanos sobre a necessidade do fim da violência e do ódio em Moçambique, para retomarmos e passarmos de forma coletiva para uma sociedade de consolidação da paz, reconciliação nacional, amor e harmonia entre todos os moçambicanos do Rovuma ao Maputo e na diáspora. Este consenso, camaradas, mostra a atualidade da visão de Eduardo Chivambo Mondlane, o arquiteto da Unidade Nacional, segundo o qual, tal como todos os países no mundo, Moçambique é uma sociedade plural. Ou seja, uma nação que se caracteriza pela diversidade étnica, cultural, religiosa, política ou outra, mas que esta diversidade não é antagônica ao nosso desejo coletivo, como moçambicanos, de vivermos juntos em liberdade e harmonia. Encorajamos-nos o facto, ou melhor, encoraja-nos o facto de o Comitê Central ter apreciado positivamente o espírito e a letra do compromisso e reiteramos o nosso apelo a todos os moçambicanos para o seu pleno envolvimento na materialização do acordo
que não é de partes, mas sim o acordo do povo moçambicano, que não é só o fim, mas o início de um diálogo nacional inclusivo de todos os moçambicanos, de todos os estratos sociais, do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora. Na análise da situação do país, o Comitê Central destacou a situação do terrorismo como um epicentro na província de Cabo Delgado, como um desafio nacional que devemos continuar a combater de forma vigorosa e dedicar a merecida atenção. A par do reforço da ação operativa das Forças de Defesa e Segurança, é importante que os órgãos e membros do nosso partido, Frelimo, intensifiquem a vigilância popular nas comunidades, nos nossos bairros, por forma a desmantelar movimentos suspeitos da associação ao terrorismo e outras formas de criminalidade organizada, como os raptos, os chamados naparamas, o tráfico e consumo ilícito de drogas, branqueamento de capitais, a corrupção, entre outros crimes conexos e outros males na nossa sociedade. Assim, queremos aproveitar esta ocasião para encorajar as nossas briosas forças de defesa e segurança no Teatro Operacional Norte, incluindo as forças dos países amigos e a força local, a prosseguirem determinadamente a nobre missão de combater o terrorismo no nosso solo pátrio. Camaradas membros do Comitê Central, caros camaradas, esta sessão fica igualmente marcada pela apreciação de importantes instrumentos programáticos, tanto para o nosso partido como o governo e o país de um modo geral. A aprovação do plano de atividade do orçamento do partido deve incentivar aos membros e órgãos do partido do trabalho político junto dos membros e das populações. A nossa ação deve centrar-se na consolidação da confiança da população no programa do partido e no governo, através do reforço dos princípios e valores da Frelimo. A missão de cada membro do Partido Frelimo, quadro e dirigente do partido, é trabalhar permanentemente com o povo, projetando mensagem de esperança, interagindo com humildade e dedicando-se à solução dos problemas que preocupam o povo moçambicano. A reestruturação e adequação do secretariado do Comitê Central, com a criação de novas áreas e a eleição dos respectivos secretários, deve ser para galvanizar o funcionamento do partido com maior dinamismo neste novo ciclo político. Este Comitê Central e os membros da Frelimo, em todo o território nacional e na diáspora, querem ver um secretariado cada vez mais dinâmico e eficiente, à altura dos desafios da conjuntura atual. A nossa Frelimo é uma organização sexagenária que se renova continuamente e se adapta ao rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia no mundo. Iremos avaliar rigorosamente cada membro do secretariado na base de um programa de trabalho concreto com indicadores de desempenho claros, evitando improvisos ou justificações e desculpas pelo incumprimento dos planos da Frelimo. O secretariado do Comitê Central deve assegurar que todos os órgãos do partido, em particular as células do Partido Frelimo, onde se concentra a nossa força, que funcionem de forma eficaz, fazendo sentir a sua relevância social na solução dos problemas das comunidades locais. A atribuição de tarefas de cada membro do partido, esteja no ativo ou não, deve voltar a ser uma prática normal no funcionamento do partido, assegurando a devida prestação de contas desde a célula até os escalões superiores na nossa estrutura organizacional. O secretariado deve, por outro lado, assegurar a avaliação permanente da situação interna, regional e internacional, por forma a permitir a Frelimo a melhor posicionar-se no mundo, no continente e na região, fortalecendo a sua capacidade através de parcerias inteligentes e mutuamente vantajosas, principalmente para o nosso povo. Outro sim, o secretariado deve aprimorar a estratégia de comunicação da Frelimo para melhorar e reforçar a nossa legitimidade junto de diferentes camadas sociais como condição para o alargamento da sua base social e principalmente na juventude. Nesta sessão,
o Comitê Central voltou a vincar a importância da formação de quadros, camaradas, em especial da juventude, por forma a garantirmos a preservação e consolidação dos nossos ideais, valores e princípios que norteiam a Frelimo. O papel dirigente do partido deve continuar a ser a base do relacionamento dos quadros e dirigentes a todos os níveis. Colocar a política da Frelimo no posto de comando não deve ser uma opção facultativa, tanto pelos dirigentes como nomeados, como daqueles que foram eleitos em listas do nosso partido. De igual modo, as nossas organizações sociais, falo da CLIN, ao MM e ao JM, constituem a espinha dorsal da organização e funcionamento do nosso partido. Por isso, uma atenção especial deve ser direcionada à melhoria da eficiência do seu funcionamento, em especial no que diz respeito à sustentabilidade econômica e financeira das nossas organizações sociais e do nosso partido. Por enquanto, o Comitê Central foi enfático quanto à necessidade das organizações sociais desenvolverem ações concretas visando alcançar a sua plena sustentabilidade e quebrar a dependência ao partido. Caros camaradas, o Comitê Central apreciou as propostas do Programa Quinquenal do Governo e do Plano Econômico e Social, respectivo orçamento para 2025, bem como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento ENDE 2025-2044. O Governo deve se apropriar das ricas contribuições plasmadas nas soluções desta sessão, melhor, nas resoluções desta sessão, para garantir que nos próximos anos e dentro das previsões do envelope de recursos possamos responder cabalmente aos anseios do povo moçambicano. Esta recomendação é extensiva aos órgãos de governação descentralizada provincial, às autarquias e aos órgãos locais do Estado, a quem instamos para que saibam definir prioridades e sejam proativos na busca de mecanismos de concretização dos compromissos que assumimos perante a população durante a nossa campanha eleitoral. Camaradas, nesta quarta sessão, o Comitê Central reafirmou a necessidade de aprofundamento da democracia interna, alargando a participação dos membros e simpatizantes na discussão dos assuntos do partido e do país por via das reuniões de quadros. A este propósito, esta sessão mandatou a Comissão Política para a convocação da reunião nacional de quadros a ter lugar em 2026. Para o efeito, orientamos o secretariado para preparar as propostas de cronograma com indicação das etapas de realização das reuniões, desde a célula até a Conferência Nacional de Quadros, a qual irá apreciar a proposta e teses do próximo Congresso da Frelimo. Como se pode notar e como afirmamos no momento da abertura, esta sessão proporcionou-nos uma oportunidade para começarmos a preparar e a organizar a vitória nos próximos pleitos eleitorais de 2028-2029. Porque na Frelimo a vitória prepara-se e a vitória organiza-se. Já começamos a preparar e organizar as nossas vitórias. A capacidade de antecipação na preparação dos processos eleitorais tem sido o segredo das vitórias da Frelimo. Distintos convidados, caros camaradas, antes de terminar, gostaria de uma vez mais exortar os moçambicanos do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico e na diáspora para a participação ativa e entusiástica nas celebrações dos 50 anos da nossa independência nacional. Como já é do domínio público, no dia 7 de abril, próxima segunda-feira, iremos lançar a chama da unidade no distrito de Nangade, província de Cabo Delgado. Todos os moçambicanos são chamados a acompanhar este amplo movimento patriótico que culminará no estádio da Machava, na província de Maputo, no dia 25 de junho, marcando o ponto mais alto do jubileu do ouro da independência nacional deste nosso belo Moçambique. Neste derradeiro momento, dirigimos uma palavra de apreço aos membros e convidados a esta quarta sessão ordinária do Comitê Central
por terem participado ativamente num espírito de abertura, franqueza, camaradagem e com críticas bastante construtivas, o que permitiu que cumpríssemos a nossa agenda com sucesso, porque cumpriu-se o princípio segundo o qual unidade, crítica, unidade. Saímos com o sentimento de termos reforçado o nosso compromisso de nos empenharmos afincadamente no fortalecimento do nosso partido para melhor servir o povo moçambicano. Felicitamos ao Secretariado do Comitê Central, sabiamente dirigido pelo camarada Shaquille Felizardo Abubakar, Secretário-Geral da Frelimo, pelo excelente nível de organização desta sessão. As nossas felicitações são extensivas aos nossos amigos da comunicação social aqui presentes, a equipa do Secretariado Técnico, o protocolo, os motoristas, cozinheiros, a direção da Escola Central do nosso partido, aos oficiais de saúde, segurança, todos que direto ou indiretamente contribuíram para o êxito dos nossos trabalhos desta sessão, vai o nosso muito obrigado. A todos desejamos um bom regresso ao convívio familiar, com votos de muitos sucessos e prosperidade. Bem-haja a todos. E porque estamos às portas do dia 7 de abril, a todas vós, mulheres moçambicanas, aqui presentes e do Rovuma Maputo, e através de todas as mulheres do nosso belo solo pátrio, desejo um feliz Dia da Mulher Moçambicana. E como dizia o nosso secretário-geral, tem aqui rosas preparadas para que todas as mulheres que estão nesta sala saiam com uma rosa de um feliz 7 de abril. Com estas palavras, é com muita alegria e elevada honra que declaro encerrada a 4ª sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo. Muito obrigado pela atenção dispensada e, meus camaradas, vamos trabalhar. Na escola do Partido Frelimo, aqui na cidade da Matola. O chefe do Estado deixou aqui, então, aquilo que foram os pontos debatidos.